Olá, chegando para mais uma live. Eu sou a Rose Blasius, sou terapeuta sistêmica familiar, escritora. Estamos na série de lives do lançamento do meu e-book, juntamente com mais 10 mulheres de todo o Brasil, de norte a sul, de leste a oeste. Escrevemos aqui, né? Tudo aquilo que nós já vencemos e aquilo que nos deu autoridade. Então, aquilo que eu venci, ele me dá autoridade e ele pode te ajudar a que você saia desse lugar que você se encontra hoje. Com certeza, uma dessas 11 histórias de vida aqui irão te impactar. Hoje nós vamos receber a Renata Tom e a gente vai falar sobre o tema dela no e-book, é assim, ó, Sou Princesa, a menina dos olhos de Deus. Ela vai contar pra gente a história de vida dela, tudo que ela superou. Vamos falar sobre distúrbios alimentares. Vamos falar sobre... Muitas vezes a gente está se alimentando não fisicamente, mas se alimentando das nossas emoções, né? Então aquilo que... todo excesso, né? Ele esconde uma falta. Então nós vamos chamar a Renata para darmos início a essa live aqui. Convide mais pessoas para estar aqui com a gente. Sejam todas bem-vindas. Convidem mulheres para estar aqui com a gente, para ouvir o terceiro capítulo do e-book, que é o qual ela escreveu com tanto amor, com tanta dedicação. Eu tenho certeza que irá transformar muitas vidas. Da mesma forma que impactou a minha vida, com certeza irá impactar a vida de muitas outras mulheres. Olá, Renata. Olá! Estou te vendo, eu vejo você. Glória a Deus. Olha, nem combinamos, hein? Oh, eu falei assim, gente, não tem como não ser rosa. Eu não sou muito adepta de rosa, mas eu acho que eu estou vestindo e me adequando, porque o rosa, assim, tem sido a paleta ultimamente, né? E fica muito linda de rosa, ilumina você. Tu vê que até nisso, né? Eu não sei se com você, mas eu passei muitos anos da minha vida escondendo a minha beleza. Eu Uhum. não gostava de cores chamativas, eu achava que não era para mim, eu achava que eu era muito gorda, daí eu ia chamar mais atenção, eu achava que eu era muito, assim, eu tenho quadril largo, né? Eu dizia assim, ah, vou usar aqui a parte de baixo mais escura, e acabava usando tudo escuro, né? Uhum. E com o passar dos anos, assim, que eu mergulhei nessa busca de autoconhecimento, que eu fui curada em muitas áreas da minha vida, eu usava só nude na mão, né? Hoje não, hoje eu uso as cores que me favorecem. Assim, graças a Deus, eu fui liberta, né? E eu acho que cada mulher tem o seu tempo, cada mulher tem a sua paleta de cores, mas eu amo ser colorida, eu amo estar vestida colorida. É claro que nas lives eu venho mais colorida, eu não ando assim na rua. Estou me adaptando aos poucos. Mas eu amo estar assim colorida e eu acho que essa cor ficou muito linda para você. E tem tudo a ver com a capa do nosso e-book, né? Que é o feminino do movimento. Uau! Eu não tinha Se como não apresente, Renata, se apresente. te agradeço, amada. Eu já começo assim, com o coração transbordando mais uma vez. Eu não estou te vendo, mas os meus olhos da minha alma te veem. Eu vejo você. Eu também, ó, e como a gente já falou, né, a nossa frase está se tornando um pouquinho clichê, porque a gente usa ela muito, né? Deus não une pessoas, mas sim propósitos. E estamos aqui, né? Eu sou a Renata, Renata Tom, casada, mamãe, terapeuta, groomer, um pouquinho assim de cada função, né, que envolve todo esse feminino, porque o feminino, né, como um todo, ele é cheio de muitas funções. E Facetas, como diamante, múltiplas facetas. sim, meu coração assim transborda de alegria de estar aqui e desde já meu coração muito grato por você estar fazendo parte da minha vida, estar me proporcionando, né, a realização desse grande sonho, porque sim, é um grande sonho que sempre esteve guardado naquele quartinho escuro, né?
naquele quartinho ali da memória, naquele quartinho assim de será possível que um dia eu vou alcançar? Eu gosto muito de escrever. Ah, quem sabe um dia eu não vou estar aí, né, me tornando escritora dentro de mais uma função do feminino. E eis-me aqui, então, hoje, né, Rose, com essa pequena parcela aqui, dentro desse maravilhoso conteúdo que a gente se juntou, porque o propósito inicial aqui foi de Deus em nos unir essas 10 mulheres com um único propósito, trazer um pouquinho do que cada uma, né, vivenciou dentro das suas facetas ali, do feminino em particularidade, e está trazendo isso para que outras mulheres que talvez estejam assim passando em situações parecidas, né, possam se espelhar, né, no que nós vivenciamos, porque quem vivenciou cada demanda do que está contido aqui nesse material, ela tem autoridade para estar falando do que ela superou. Então é bem por aí, e eu começo assim agradecendo, né, de antemão mais uma vez por essa grande oportunidade. E o meu tema, ele é falar um pouquinho sobre a princesa. Sou princesa, a menina dos olhos de Deus. E o que a palavra nos diz sobre a princesa? Quem é a princesa para Deus? Você sabe, Rose? Sou eu. Porque desde pequena é muito clichê a gente virar, né? Que seja uma criança ali fofinha. A criança ela tem o seu encanto, gente. Então não tem como a gente não olhar para uma criança e não falar, nossa, que princesinha. Sheila tá dando boa noite para nós, Eliana. Boa noite, amadas. Sejam bem-vindas. Então, assim, a gente já carrega isso ali desde bebezinha, né? Esse título de princesa. E com o passar dos anos, a gente vai evoluindo, vai crescendo. E muitas das vezes isso, assim, vai deixando um pouquinho de lado. Mas Deus nos vê como a princesa dele, como a menina dos teus olhos. Porque em Deuteronômio está dizendo o seguinte, em Deuteronômio 32:10, Deus cuida e a protege como se fosse a menina dos teus olhos, com muito zelo e com muito amor. Então, se está na Bíblia, isso é para todas. Todas nós somos uma princesa, a menina dos olhos de Deus. E Glória. eu começo dizendo o que é um presente, Rose? O que para você fica? Tu quer falar pelo lado físico ou pelo lado espiritual? É do básico. Como que a gente imagina o valor de um presente? Por quê? Quantas vezes a gente não recebe um presente que não se agrada dele? E aí, muitas das vezes, a gente faz cara de paisagem para não desagradar quem nos deu. Não é? Ai, a gente sabe, né, quando a gente deu uma mancada no presente, a pessoa não esconde. Pois é. E por que eu estou falando sobre presente? Isso aqui está um pouquinho fora do contexto, mas Deus tocou no meu coração para estar trazendo isso, porque quando muito jovem, eu ganhei um presente desse que eu fiz cara de paisagem, que eu não agradei. E a pessoa era uma pessoa especial para mim. E certamente ali naquele momento, a minha imaturidade infantil, eu estaria, de repente, esperando um anel de brilhante. E essa pessoa me deu um presente que eu olhei para aquilo e falei assim, como assim? O que eu vou fazer com isso? Não estou entendendo onde essa pessoa quer chegar com esse presente. Se ele quer me conquistar, como isso vai me conquistar? E o mais inusitado era a dedicatória que tinha nesse presente. Nesse presente estava escrito o seguinte, que você seja digna de ser chamada filha de Deus. E era uma Bíblia. Então, muitas das vezes, a gente olha para uma Bíblia e a deixa na estante, como depósito de poeira. Então essa palavra, para mim, ela veio muito profunda no preparar, né? Estar me preparando para trazer isso no dia de hoje, porque hoje eu entendo o que é o significado de ser digna de ser chamada de filha do Abba Pai. Então, muitas das vezes a gente ignora o presente.
E o que, que eu quero trazer aqui como um significado de ter trago essa palavra presente? Qual é o valor de uma vida? Porque a vida é o bem mais precioso que nós recebemos. Quanto custa uma vida? Quanto custou a sua vida para chegar até onde nós estamos, aonde você está hoje, aonde cada uma de nós estamos? Porque a vida Verdade. é o bem mais precioso. E a Bíblia, a gente sabe que a Bíblia é o manual, né? Nosso manual de sobrevivência na selva, chamada mundo. E tudo bem até aqui, Rose, com essa introdução? Tudo certo, graças a Deus. É, Alguma eu e a coisa, Renata, a gente já se conhece há uns 2 anos, né, Renata? tem sim. 2 anos. Acho que a gente entrou na turma lá da Thalita, né? Na turma Foi da juntas. constelação sistêmica, a gente se conheceu. E o ano passado a gente fez um grupo chamado Diamonds, onde a gente se encontrava todas as terças-feiras. E tínhamos escritoras lá já, né? E eu tinha um sonho muito grande, mas assim, era algo muito distante de escrever algo, assim, né? Escrever, eu sempre escrevo todos os dias. Eu sempre tive isso como uma terapia, de trazer para o caderno tudo que eu não sou uma pessoa que eu tenho muitas amizades, assim, de chegar e conversar e dizer o que eu sinto, não. Eu sempre fui uma pessoa muito reservada com relação a isso. Então eu sempre escrevi muito, tudo que eu estava sentindo naquele dia, e eu acabava sendo uma oração, porque como eu tenho um pouco de TDAH, eu tenho muita dificuldade de me concentrar. Então orar para mim, falar com Deus sempre foi assim algo muito desafiador, porque a mente divaga mesmo, então tem que estar sempre puxando, né, para o aqui e agora, para o presente, porque é o único momento que nós podemos ter intimidade com Deus é no presente, né? Então, Hum, a mente da gente vai no passado, vai no futuro, vai no que tem para fazer amanhã. Então, o escrever é um momento que eu conseguia me conectar com Deus, comigo mesmo. Então, eu tinha vários, eu tenho vários e vários cadernos assim, de anos já que eu faço essa terapia comigo, né? Então, nesse grupo das terças-feiras, um dia eu falei dessa vontade de escrever, né? Então, a Valéria e a... Como é que é o nome da outra menina? A Andréia. Elas já são André, escritoras. Elas já são escritoras, elas já têm 2, 3 livros cada uma. Então, assim, foi algo que foi possível, graças a Deus, porque elas já conheciam o caminho. Então, assim, uhum, todas as mulheres que estavam ali tinham essa vontade, né? Já escreviam, já faziam essa terapia diária. Então, assim, sou muito grata a Deus por ter colocado, né, todas as mulheres do grupo Diamonds, as que estão nesse projeto, né, do Feminino em Movimento. Tenho certeza que ainda vão surgir outros projetos, isso é só o primeiro. E sou muito grata a Deus pela vida de vocês, pela tua vida, pela tua história, Renata, que me encanta e eu tenho certeza que Deus te deu uma história e ele te deu autoridade, porque você venceu. Você vence todos os dias, né? Que eu digo que todos, isso é um trabalhar diário na gente. Todos os dias tem algo a ser trabalhado, né? Então é mais um dia que você venceu, é mais um dia que você tem autoridade para estar aqui, abrindo para o público a tua história de vida, aquilo que você tem autoridade para falar, porque eu falar sobre distúrbio alimentar é uma coisa. Agora, uma pessoa que viveu isso, que venceu e que vence isso todos os dias, uhum, é muito diferente. sim, Então, ter você aqui hoje assim, é um presente de Deus para essa sociedade que tem muitas pessoas que sofrem desse distúrbio e não fazem nem ideia. Porque não, como a gente comentou no seu post, que me chamou muita atenção, é o que você está comendo. É uhum, físico, é um desejo físico, é uma necessidade física se alimentar, ou é uma necessidade emocional? Você está comendo exatamente. as suas emoções, a falta da mãe. Quantas vezes a gente Hum, vai se alimentar, aquela comida nos arremete à infância. Minha mãe fazia esse bolo de milho aqui. A minha mãe fazia pamonha. Daí eu como. Para quê? Para que eu tenha essa presença lá da infância. Por algum motivo, né? Porque a gente sempre
olhando para trás, a gente sempre tem um déficit, né? A gente criou uma expectativa com relação aos nossos pais que muitas vezes não foi atendida. Porque eles são seres humanos falhos, como nós, como qualquer outra pessoa. Então, são expectativas que eu criei sobre os meus pais. Não quer dizer que eles teriam que atender. Eles foram o melhor pai que eles puderam, nas condições que eles tinham. Então, hoje eu olho para trás, né, com honra e com gratidão, e eu consigo me curar todos os dias, sabendo que esse distúrbio alimentar, essa vontade enlouquecedora de comer principalmente coisas que são feitas de milho, porque a minha mãe fazia muitas coisas feitas com milho. Era pamonha, era broa de milho, então assim, tudo isso são coisas que eu comia aquilo, me dava uma, assim, eu queria mais daquilo, e aquilo era bom, e eu não entendia por quê. Na realidade, eu estava me alimentando da minha mãe, da falta de mãe, da falta. Não é que a minha mãe fez, ela não estava presente, ela estava de corpo presente, mas não de mente presente. Eu não me sentia vista pela minha mãe. E assim, só estou dando uma palhinha aqui do que aconteceu comigo, né? Mas o foco hoje é a Renata falar sobre o que ela passou. Então, vou entregar para você, Renata, as pessoas que estão aqui nessa live, compartilhe essa live com mais pessoas, com mais mulheres. Com certeza vai ter alguém na família que vai ser impactado. Toda família tem alguém que tem problema com alimentação. Muitas vezes não faz nem ideia de onde que vem, onde está essa raiz, né? A pessoa é taxada de gulosa, de comilona, mas existe uma raiz por trás disso. Né? É isso, Renata. Exatamente. Exatamente. E aqui eu começo lançando uma pergunta: o que são as doenças? Doenças, de um modo geral, é um conjunto de sinais ou sintomas específicos que afetam o ser vivo, né? Alterando o seu estado natural. E quando a gente fala em questão de doença, né? Doença de um modo geral, a gente se apavora. E aí eu te pergunto, a doença é amiga ou inimiga? Porque se a gente olha para o aspecto da palavra doença, a gente logo se assusta e acredita sim. Dependendo da gravidade da doença, a gente sabe que é para a morte. Mas um aspecto me chamou a atenção durante esses estudos, porque a doença ela é vista como nossa amiga. Porque a doença ela vem simplesmente como um sintoma. E o sintoma é um sinal de alerta. E muitas das vezes a gente negligencia esses pequenos sinais que começam a vir. E a gente vai negligenciando, acha que está tudo ok, que é só uma dorzinha de cabeça, ou que é só um mal-estar no estômago, ou uma dorzinha muscular. E a doença em si, ela passa por 3 níveis. Que seria o primeiro nível, o nível energético, que é exatamente esse primeiro nível, onde você só sente aquele mal-estar, né? Mas não tem uma coisa clara, é uma certa apatia, mas ainda não tem um sintoma claro. O segundo nível seria o nível funcional. É quando você começa a apresentar os sintomas, as dores, algum mal-estar mais, né, acelerado. Então, ela já está aí nesse nível funcional e você até chega a ir a um médico, faz exames, e muitas das vezes você não descobre um diagnóstico ali clinicamente. E a orgânica é quando já começa, assim, a afetar órgãos. Então, quando se afeta órgãos, em muitos casos, deve-se haver algumas intervenções cirúrgicas. Eu comecei por esse primeiro processo, dos primeiros sintomas, ainda muito jovem, lá nos 13, 14 anos. E naquela época, um diagnóstico de... Você sentiu isso na adolescência, Renata? Começou, eu estava por volta ali dos 13, 14 anos. Os primeiros sinais de sintomas de algo disfuncional com relação à alimentação, mas não tinha sintoma físico. Era algo, assim, muito superficial ainda, de negativa ao alimento. Era uma repulsa alimentar, por enquanto. Você só negava, você não queria. Isso, negava. Chegou no ponto
do terceiro estágio aqui, que foi o orgânico, onde o meu intestino ele pinçou. Por falta de alimentação, o meu intestino chegou a pinçar, fechou e eu tive que ser, né, passar por uma intervenção cirúrgica, onde foi feita ali uma intervenção de religamento que foi na terceira aorta mesentérica. É um pedaço que foi retirado e foi feita uma nova ligação. E ali foi um processo assim muito muito doloroso. Isso foi em 97 e Belo Horizonte, no Hospital das Clínicas em Belo Horizonte. Mas o que acontece? Quando a raiz não está ali, também não vai resolver. E foi o meu caso. Houve a intervenção da parte orgânica, da parte clínica, mas não resolveu, não ocasionou a cura, né? Porque quando a gente fala de um tumor, alguma coisa assim, ou uma quebradura, você passa por um processo cirúrgico, há aquela cicatrização e você vai ser curado. No meu caso, não. Eu passei por esses 3 estágios, do energético, funcional e do orgânico, passei por essa intervenção, mas os quadros continuavam. E então, passei muito tempo sem ter um diagnóstico claro, porque até o presente momento que eu estava tramitando aí, nessa situação toda, eu não sabia o que eu tinha. Eu fui descobrir isso em 96, de 96, um primeiro diagnóstico, né, do que seria os distúrbios alimentares. E o que são esses distúrbios alimentares? Os distúrbios alimentares, ele é um comportamento de um transtorno alimentar, característico pela busca persistente da magreza, onde há uma distorção de imagem muito... Tinha aquela distorção de imagem também, de se olhar no espelho e se ver gorda? Uma distorção de imagem, o medo, porque o que tramita o pano de fundo por trás dos distúrbios alimentares? No meu caso, foram anorexia e bulimia subbulímica, porque tinha o padrão purgativo, que é o padrão com vômitos. A bulimia, ela se subdivide em 2 tipos. Uma com padrão purgativo, que seria o padrão de vômitos. A compulsão, você se alimenta, logo em seguida ocasiona-se o vômito, a expulsa do alimento. O segundo tipo seria uma que vai para o excesso de exercício. A pessoa, às vezes, não chega aí para o vômito, mas ela tem um exagero de exercício, muita academia, muita contagem de calorias. Sim, sim. Então, são todas essas situações. E a anorexia em si, quando é só anorexia, é a negativa do alimento. A pessoa rejeita o alimento, porque qual é o pano de fundo por trás disso aí? O medo. O medo o quê? O medo de engordar. Outros tipos de transtornos alimentares, a obesidade também é considerada um transtorno alimentar, porque ela está no oposto. Ela está no oposto, então ela também é considerada um transtorno alimentar. Quando eu fiquei, então, no caso, passando por todo esse processo de cirurgia e ainda não ocasionar a cura, e eu cheguei num pico, assim, crítico de 38 quilos, onde as minhas pernas já não suportavam o peso do corpo. Eu já não tinha peso, mas também as pernas não tinham forças. E ali foi em 98, quando eu fui para o hospital, né, para o Ambulim, em São Paulo, e ali eu conheci o extremo de colegas que saíram de 135 quilos para 60, quer dizer, saiu da obesidade vindo para a anorexia e ainda assim não estavam satisfeitas com o corpo. Por quê? O suficiente nunca é o suficiente, porque há distorção de imagem. Na distorção de imagem, você se olha, por mais esquelética que você esteja, você vê gordura em todos os cantos. Em todos os lugares você vê corpo. Então, é a distorção de imagem mental. Então, é muito profundo. E qual é o pano de fundo do medo? O medo, nós sabemos que ele é 2 vertentes. O medo real e o medo imaginário. Eu não tinha um medo real, porque na minha família, olhando para o biotipo da minha família, não há obesidade. Sim. Não tem ninguém, né, acima do peso dentro da genética da minha família. Então, não tinha um medo real, mas tinha um medo imaginário. Tinha um medo imaginário. E o medo, ele não é uma emoção. Quer dizer, ele não é um sentimento, ele é uma emoção.
E o sentir medo, esse pavor do medo imaginário, né, da distorção de imagem, é o que me aprisionava. Mas também a raiz não estava ali. E um outro fator que tramitava muito profundo em quem tem, né, esses distúrbios é a culpa. A culpa por estar daquele jeito, por não ser compreendida, porque todos vão te olhar, como assim você não come? Por que você não come? Ou o extremo, né, que você falou no início, nossa, você é tão gulosa, você é tão exagerada, você não para, parece um saco sem fundo. E no meu era o oposto, saco vazio não para em pé. Então a gente vai para os dois extremos. A gente acaba indo para os dois extremos. E é onde está a raiz disso tudo? É chegar nessa raiz que é o difícil. É que foi a minha questão, de ter tramitado aí por longos anos, né, sem uma resposta clara. E não era falta de oração, não era falta de clamar a Deus, não era falta de me comprometer com Deus. Porque quando eu estive em São Paulo, quando ali eu cheguei, eu já não tinha forças mais para caminhar, a primeira coisa que eu fiz foi clamar ao Senhor. Se o Senhor tiver um propósito para a minha vida, me faça restabelecer dessa situação. Porque eu sei que por mim só eu não serei capaz. E ele me respondeu. Ele me respondeu ali, eu já até dei esse relato para ali, a outra live, que foi a resposta imediata para a internação que eu precisava naquela época. Né? Porque eu fui por uma triagem e ali eu permaneci 8 meses dentro do Hospital das Clínicas, sozinha com os médicos, sozinha e Deus. E ali houve o primeiro corte, Rose, que é o cordão umbilical, né, da simbiose. Eu era muito dependente de mamãe. E ela também de mim, porque a gente tinha, assim, aquele laço muito profundo, né? É lógico que uma mãe vendo uma filha nas condições em que eu estava dando ali a sua vida por mim. Ela parou a vida por mim. Então foi assim, uma situação muito difícil. E aqui só para pontuar, outros tipos assim de transtornos alimentares que entram também, mas só que eles apresentam outros tipos de sintoma, que seria a vigorexia, a obesidade mórbida, né, que é o ponto extremo, a ortorexia, a hiperfagia, o toque por alimentos. O toque por alimentos ele é classificado muitas das vezes daquela contagem exagerada de calorias. Olha Tudo tem que só. ser muito, sim, ele tem que ser muito ali cronometrado. Fica, né? Fica neurótica, né? Fica neurótica, fica neurótica. Teve colegas lá na clínica que elas tinham balança. Elas só comiam a quantidade que ia na balança. E com a contagem de, assim, tabelinha mesmo de calorias. E só aquela quantidade exata ali que ia na balança. Então, são tudo o quê? Distúrbios mentais, né? Que ocasionam os transtornos alimentares. O outro transtorno seria o de ruminação. Como assim? A ruminação, ele quase que você mastiga, 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 mas você não consegue engolir, você regurgita. Olha só. Antes de engolir. Sim, também é considerado um transtorno alimentar. A própria compulsão. A pessoa só pega o suco da comida, mas não engole o grosso, ela joga fora, alguma coisa assim? Não engole sólido. Não engole a parte sólida, só a fricção do líquido, né? Do que sai ali de líquido do alimento. Sim. Uhum. A compulsão em si, porque o obeso, se você for olhar, é uma fome exagerada, que sim, é uma compulsão. Ele pega uma pizza, ele não se satisfaz com uma pizza, vem um pote de sorvete em seguida. Isso é o quê? Isso é uma compulsão. Uma Coca-Cola inteira, né? É a compulsão alimentar. E o transtorno alimentar restritivo evitativo. Aqui ele quase que se volta um pouco aí arremete muito na questão das crianças, né? As crianças quando estão ali, quem é a mãe que não se preocupa em dar, fornecer, né, os novos tipos de alimento e a criança se negar, né? Então, seria mais ou menos por aí. Alguma dúvida até aqui, minha amada? Meninas que estão aqui, alguma Querem fazer? dúvida?
Compartilhe essa live com mais mulheres, para que estejam aqui ouvindo, né? Tudo que a Renata está compartilhando aqui, que é de muito peso, né? Para as nossas vidas, porque com certeza a gente está aqui ouvindo, porque a gente vai usar ou para a gente, ou para algum familiar, ou para alguém que chegar até a gente vai ter um pouco de conhecimento, né? Pode continuar. A anorexia, por si só, a palavra que a define o seu real sentido é a perda ou A Marta redução de está falando apetite. também que está sendo super esclarecedor. Obrigada, Marta. Beijo, amada. Te amo. E os transtornos, eles atingem, em modo geral, né, tanto a anorexia quanto a bulimia, a maior parte são mulheres, mas tem muitos homens também, que são acometidos também dessa doença. Porque se a gente for olhar principalmente a questão da moda hoje, né, das modelos esqueléticas, qual o pano de fundo? Você tem que ser magérrima, esquelética. Então, se a gente olhar aquelas mulheres ali na passarela, uma grande parte delas talvez sim. Ou já tiveram, ou talvez, né, estejam. Eu acho que eu já vi alguns casos que foram rejeitadas como modelo porque pegaram, né, o diagnóstico e não permitiram. Mas se a gente for olhar, aquilo ali já é um chamado à magreza, né? Sim. Já é um chamado exagerado. E então, qual é a sua fome? Como você estava falando um pouquinho no início, Rose. Qual é a sua fome? A fome física ou a fome emocional? Meu, que forte. A fome ela subdivide em duas formas, que é a fome física. E como que nós sentimos a fome física? A fome física ela dá o sinal. Como que vem esse sinal no físico? Você fica tonto, você sente seu estômago ali rodando, muitas vezes você sente uma certa cefaleia, um certo mal-estar, você vê que seu estômago começou a embrulhar, você está precisando o quê? De energia. E energia vem o quê? Através do alimento. A nossa função, né, de manutenção física, a nossa energia, a nossa sustentabilidade física, ela vem através de quê? Do alimento. Então, o corpo dá sinais. Quando a gente está com fome física, a gente vai sentir. E quando a raiz ali da anorexia é falta de apetite ou quase apetite nenhum, eu sentia muita fome, gente. Eu sentia muita fraqueza. Muita fraqueza, assim, das pernas bambear e praticamente quase cair. Era muita fome, muita fraqueza e dor no estômago, muita dor, que aí já estava na parte física, era muita dor no estômago. Mas a fome física, normalmente a gente sacia ela como? Você sentiu o sintoma, você comeu, você saciou, né? Sim. E a fome de alma? Quais são as necessidades da alma? As necessidades da alma são presença, reconhecimento, o afeto, que é a base do amor, é o acolhimento, né? Então, se a gente olhar, por isso que eu falei um pouquinho, como que, aonde começou a raiz, onde muitas das vezes começa a raiz de um distúrbio alimentar. Se a gente voltar um pouquinho na fase adulta, quando você vê um bebê, o bebê, quando a mãe ali ainda não reconhece, né, as características do seu choro, do seu chorinho, o bebê chorou, tá com a fralda suja, vai o peito. O bebê chorou porque está sentindo frio, vai o peito. O bebê chorou porque está assustado, está incomodado ou está com medo de alguma coisa. Qual a primeira coisa que vai? Comida. Vai a comida. E uma coisa que eu estava falando, até numa priminha um dia desse, até o simples fato da mãe, porque o bebê, quando ele até os 2 anos, ele passa muito por esse período de simbiose. E a mãe é o quê? A mãe é a extensão desse bebê. Ele não consegue se ver como um ser, como eu sou o bebê. Eu e mamãe somos uma só. E essa simbiose é como se fosse assim, ela é só minha. Eu não posso dividi-la com ninguém. E você já parou para observar que os bebês, quando chegam em locais públicos, a primeira coisa que eles fazem é procurar o peito? Para se conectar, né? Sim. Primeira coisa que eles fazem é procurar o peitinho, o peito da mamãe. E então essa questão da fome,
ela começa muito lá na infância. E esse período, ele é classificado como o quê? O período de molde. Então, esse período de molde, ele já começa o quê? A gente imagina que é ali na fase do aleitamento. Se você foi amamentado, ou se você só tomou uma madeira, tudo isso também, pela própria medicina, a gente sabe que influencia, né? Mas não começou exatamente na questão ali da amamentação, que é a primeira fase depois que o bebê nasce. Ela começou ainda no seio, porque tudo aquilo que a mãe estava nutrindo, a mãe foi o primeiro alimento de todos nós. Nós alimentávamos dentro do ventre o quê? Pelo que a mãe se alimentava. Então, quando a gente olha, né, as questões disfuncionais, muitas das vezes até com relação a drogas, a gente sabe que isso, né, o álcool, ele interfere muito desde o feto, que já vai nascer com problemas. Então, tudo que a mãe está ingerindo, quantas vezes, né, os mais antigos não falam, ó, você está grávida, você não pode comer isso porque interfere no bebê, você não pode comer isso porque dá gases, ou aquilo outro. Então, tudo isso já vem o quê? E o outro fator, como estava o emocional dessa mãe, quando ela estava ingerindo o alimento com esse bebê, com esse feto no ventre? Então, aí começa a questão da fome emocional. Quando eu engravidei do João Lucas, eu me lembrei disso aqui agora, por toda essa situação, né, da qual eu vivenciava, a minha maior preocupação era: agora eu tenho que me alimentar por dois, eu não dou conta de me alimentar por mim, como que eu vou me alimentar por dois? E aí o meu esposo, ele virou para mim e falou assim: você sabe que a responsabilidade de trazer esse filho ao mundo é tua, né? Eu falei: sim. E, por incrível que pareça, foi o melhor período com relação aos transtornos que eu passei na minha vida, antes da cura. Foi no período da gestação. Eu não tive um episódio de vômito no período da gestação, porque eu tomei isso como a minha âncora. A responsabilidade de trazer o meu filho ao mundo é minha. Não importa o que eu estou passando, a responsabilidade é minha. Então, isso, sim, foi muito profundo para mim. Alguma dúvida, Rô? Não, eu tô aqui, assim, encantada com tudo que eu tô ouvindo, porque é muito profundo, né? Coisas que a gente não faz nem ideia que tem ligação, né? Tipo, o peito, amamentar, esse negócio do bebê, né? Se sentir como é que se diz, uma continuidade da mãe, ele não se vê sozinho, ele não se vê ele sozinho, né? Ele se vê sendo a mãe nutriu ele na barriga, a mãe. E eu estava lendo algo essa semana também que me assim, deixou muito impactada, foi que a ciência genética já explicam que 20% nós herdamos são características físicas, né? O DNA vem registrado no nosso DNA, mas 80% a epigenética explica e a ciência concorda que são coisas que nós aprendemos, coisas que nós somos expostos que modificam o nosso DNA. Exatamente. Então, não herdamos somente características físicas, né? A cor do cabelo, o formato do corpo, os olhos, né? A cor da pele, mas 80% do que nós somos são características epigenéticas. Epi quer dizer o quê? Que está acima da genética. Quer dizer que características, atitudes, comportamentos dos nossos ancestrais, né? A gente sabe hoje também que os distúrbios alimentares vêm muito da questão das pessoas, né, que passaram período de pandemia, período de guerra, escassez. Então, hoje a pessoa tem aquela necessidade de comer tudo. Por quê? Porque lá atrás alguém passou fome. Então, tudo isso tem que ser investigado, né, quando a gente pega alguma situação assim de distúrbios alimentares, né? Então, existe uma vertente bem grande, né, para olhar todos esses sintomas. Faz sentido isso, Renata? Exatamente. O índice, assim, de morte, ele tem aumentado muito. Os quadros, né, eles têm aumentado muito, porque hoje até que se fala mais sobre essas questões, né, dos distúrbios alimentares. Na minha época, não. Na minha época não era divulgado, né? No entanto, por isso eu acredito que o meu diagnóstico foi muito tardio, porque eu acredito
que nem os médicos naquela época tinham conhecimento, porque foram muitos consultórios, muitos especialistas, muitos médicos visitados, né, com a minha situação, e foi, sim, uma real peregrinação, Vitória, Espírito Santo, São Paulo, aqui na região, Valadares, né, que são as cidades, assim, aqui mais perto, e foram muitas intervenções sem respostas. Respostas, assim, paliativas, porque dava aquela recuperação quando eu chegava em casa, né, havia a regressão. E algumas frases, assim, de médicos das quais eu ouvi, um médico, ele disse para mim o seguinte, quando eu tive alta do Ambulim, em São Paulo, ele virou para mim e falou assim, lá fora que mora o perigo. Eu falei, sim, mas eu saí tão convicta, tão, assim, plena da cura, e caí do cavalo. E depois, né, algumas outras situações no decorrer da vida, um outro médico, ele virou para mim e me disse o seguinte, você casou comigo e não sabe? Ou seja, quando eu cheguei, coloquei, né, a situação que não estava tendo resposta, ele virou para mim e falou assim, você casou comigo e não sabe? Ou seja, você ainda tem esperança? Porque pela cronicidade do seu caso, não tem cura. Eu falei, eu não perdi a minha esperança, porque a minha esperança está no Deus que eu sirvo. Amém. Enquanto eu tiver fôlego, porque quem me sustenta é Ele. E um outro depois ele virou e disse o seguinte, eu nunca vi alguém como você. Você nunca vai ser normal. Não tem como, você nunca vai ser normal. Eu falei, não importa, eu não estou em busca de normal. Eu sei que eu sou um ponto fora da curva, mas eu sei que o Deus que eu sirvo vai me dar a vitória. Então, assim, voltando um pouquinho, né, nessa questão ali da fase inicial, né, do bebê, qual a quantidade de alimento que esse bebê precisa? Um parâmetro, né? Por exemplo, qual a quantidade de alimento, assim, por base? Porque quando ele chora, a primeira coisa que a gente dá o alimento e a gente acha que ele nunca está saciado e a gente vai, né, enfiando comida. Então, um parâmetro, assim, para a gente se basear é a mãozinha fechada de um bebê. Para a gente se basear, quantidade de leite, ou quantidade ali da mamadeira, né? A proporção ali da mãozinha dele fechada, a gente tentando, assim, calcular isso aí em líquido, né? Quanto seria ali o leite, isso é a quantidade ideal. Mas muitas das vezes a gente quer enfiar a nossa mão na boca do bebê, em quantidade, né? Verdade. Em quantidade. E como saber se o bebê está saciado, no caso? Ele dá sinais. Né? A própria boquinha ali, quando ele tira a cabecinha do peito, ele está dando sinais. E muitas das vezes a gente força. E ele não quer mais. De repente ele só está querendo um colinho. E como que a gente amamenta? Você que é mãe, Rose, as meninas aqui que são mães, como que a gente amamenta? Aquele momento ali que a gente coloca o bebê no peito, é o olho no olho? Ou eu estou aqui no celular e o menino está ali chupando? A Então conexão, né? Agora tu tocou num ponto que foi em 2022, eu fiz a minha formação em coaching, né? Daí meu esposo não podia, eu convidei meu pai para ir na formação. Aí meu pai foi lá comigo. Daí na hora de bater a foto, de, né, jogar o chapeuzinho para cima, de pegar o diploma, tudo, daí o fotógrafo falou assim: olha no olho da tua filha. Gente, aquilo ali. Quando meu pai, eu procurava o olhar dele, ele não conseguia focar o olhar dele no meu olhar. Veio um start para mim assim na hora que foi aquilo que eu procurei a minha vida toda. Foi o olhar dele. E ele não conseguia focar o olhar em mim. Então, assim, foi algo que eu, daquele dia para cá, eu tenho trabalhado em mim. De dizer, pai, eu vejo você, eu vejo seu olhar, eu sei que tu me vê, sabe? Trabalhar em mim isso, porque ele não conseguir focar o olho dele no meu é um problema que ele tem que resolver internamente com ele, mas eu posso dar um novo significado para isso. Eu não posso continuar procurando esse olhar. Eu preciso dar um novo sentido para isso, né? Que essa falta, ela se torne abundância dentro de mim. Que eu tenha abundância desse olhar do meu pai, porque eu busco todos os dias isso. Então, eu não
posso deixar que isso continue me paralisando, né? Então, assim, a gente sempre tem sinais, né? Acontece no dia a dia, acontece em eventos especiais, que nem foi esse, mas a gente tem que estar sensível aos detalhes, porque Deus vai trazer, para que a gente possa ter a percepção daquilo que está nos paralisando e dar um novo significado e seguir a vida. É isso, Renato? Exatamente, minha amada. Então, essa falta desse olhar ali, dessa primeira conexão, né? Muitos vão buscar não só na comida, buscam também em vícios, em drogas, né? Porque estão buscando esse olhar de serviço, de serem preenchidos, que ficou faltando lá fora, lá atrás. O que ele interpretou, né? O que a alma dessa criança interpretou. Muitas das vezes não é de fato porque o pai agiu, a mãe agiram assim por querer, mas o que o bebê ali, né, no fase, como a gente está falando aqui da fase inicial, ele interpretou daquela situação. Ele interpretou daquela situação é o que fica. Então ele vem para a vida adulta repetindo esse padrão, porque ele está lá, estagnado, do que ele interpretou, e é o que ele sabe, é o que ele aprendeu. A alma repete o que ela aprendeu. O que ele aprendeu, o significado foi esse, de estar buscando. Então, todo o excesso ou toda a falta, na verdade, eles voltam para a mesma raiz. E a questão do excesso, né, na questão da obesidade, um parâmetro assim, para a gente se identificar, é quando você está muito no sentir. Você quer o prazer momentâneo, você quer um pote de sorvete, você quer uma pizza inteira, você quer ali aquele prazer no momento de se saciar no momento. Você está no sentir, né? Eu quero me degustar, eu quero me deslanchar nisso aqui, eu abro uma caixa de bombom e ela vai toda ao mesmo tempo, e o meu prazer está nisso daqui. Muitas das vezes vem a culpa depois, porque não conseguiu se controlar, então bate a culpa. Por que eu não consegui me controlar? Porque estava o quê? Em busca do desejo momentâneo, da saciedade, do sentir momentâneo. E a falta? A falta é aquele oposto. É quando você fica muito no pensar. Aí é a contagem das calorias, é a contagem do que eu vou ingerir, do que eu posso, do que eu não posso. Então você está muito no pensar, muito no mental e o físico esquelético. A obesidade não. Você está muito no corpo, exagerado no corpo e a mente fechada, a mente pequena. Uau. Aí vai para os opostos, né? E aí, minha amada, diante disso tudo, porque tem muita coisa assim, a raiz a gente sabe que ela é muito profunda, mas trazendo só uma pequena, né, explanada de que... Aí quem quer se aprofundar, adquira o e-book, né, gente? O e-book está lá no link da Mil, está com preço especial de lançamento, entra lá vai ter todo o relato da Renata e de todas as outras 10 mulheres, né? Compre, presenteie sua família, as mulheres da sua família, porque eu tenho certeza que esse e-book é algo que veio do coração de Deus para o nosso coração, para transbordar na sua vida. E aqui, Rose, falando um pouquinho, né? Como eu falei no início das doenças, né? Que a doença é sua amiga ou inimiga, todas as doenças são sistêmicas? Não. Nem todas as doenças são sistêmicas. E o que seria, no caso, uma doença sistêmica? A doença sistêmica, ela é um conjunto de sinais e sintomas específicos que afetam o ser vivo, alterando o seu estado normal. É o que nós falamos da psicossomática, é uma somatória de sintomas, né, envolvidos muito com o fundo emocional que desencadeia essas doenças. Mas na sistêmica, as doenças ainda têm muitas caras, com frequência onde pessoas foram negadas. Tem muitas facetas por trás da identificação de saber exatamente aonde está a raiz dessa doença, porque quando a gente olha para a questão, né, doença sistêmica, qual é o pano de fundo que está por trás? Uma lei foi negligenciada. E qual lei, Renata? Dentro da visão sistêmica, nós sabemos que as leis do amor, elas são três: a lei do pertencimento, a lei da ordem da hierarquia e a lei do equilíbrio. Então, quando a gente olha para a raiz de uma doença sistêmica, certamente houve a negligência da lei do pertencimento. Alguém desse sistema foi excluído
E essa pessoa, no caso que está doente, não quer dizer que ela somente esteja doente, porque a doença dela está a serviço do sistema familiar. Ou seja, todo o sistema está doente, não é só a pessoa. Porque o que? Uau. Alguém do sistema foi excluído. E aí entra a questão da lealdade parental. Identificando dentro da minha trajetória, onde eu consegui assim, chegar, né, na raiz, como eu comecei esse processo para conseguir chegar, né, nessa raiz, eu comecei ele com o processo do conhecimento e do autoconhecimento. Né? Eu estava assim, voltando praticamente à estaca zero, que foi no ano de 2000, em plena pandemia. Eu estava praticamente acamada novamente, e um clamor ali, eu senti um clamor da alma do meu filho, porque ele me via naquela situação chorando e ele não entendia. E aquilo me moveu ao ponto de que eu não posso deixar o meu filho órfão. Eu lutei por ele no ventre e eu vou lutar por mim agora, para mim acompanhar a vida dele, porque aquilo assim me moveu de tal forma que no estágio que eu estava retornando, talvez eu não estivesse aqui, se eu não tivesse me movido. E o me mover novamente veio o quê? Por um clamor de um direcionamento do Pai, porque em todas as situações, a palavra que eu mais falava, Pai, me dê força, Deus me dê força, Deus me dê força, porque eu por mim não sou capaz. É na tua força e não na minha. As minhas forças eu já não tenho mais, então que o Senhor me dê força. E ele foi me direcionando, eu comecei ali o processo, né, de conhecimento, mas o conhecimento por si só, ele não surte efeito, porque o conhecimento por si só, você toma aquele gás de motivação ali, mas você não, muitas vezes não consegue tomar uma decisão para uma ação. Então, aí entra o fundamental, que é o autoconhecimento, né, Rose? Bem como você sabe, que é a gente se conhecer e conseguir aí identificar, né, essas nossas emoções, os nossos sentimentos. E dentro de toda essa teoria, né, da visão sistêmica, que ela é muito abrangente, não dá para a gente trazer isso tudo aqui, o que eu identifiquei? Aonde estavam as raízes. E uma pergunta assim, a gente fala que a sua resposta está na pergunta certa. Quando você encontra a pergunta certa, você encontra a resposta que você precisa. E a minha resposta assim, final, né, que montou ali esse quebra-cabeça, foi uma pergunta o seguinte: o que você quer fazer? E ali eu cheguei na raiz, diante de todo, né, o processo do qual eu já tinha identificado, e o que era a identificação dessa pergunta? O amor cego, um voto de amor cego por lealdade. E o que é o voto de amor cego? O voto de amor cego é aquele voto inconsciente e visceral que a criança faz por amor ao pai e à mãe. Uau. É algo É algo muito profundo, e como assim, ter certeza disso? É no sentir. É no sentir que a gente, assim, consegue de fato entender, não, essa é a resposta. E eu senti. E a partir do momento que eu senti essa resposta, eu tomei posse, e ali foram outras situações, não só o voto de amor cego, mas além do voto de amor cego, teve amor interrompido, teve toda aquela questões que a gente sabe, né, Rose, dentro da visão sistêmica, que vem os emaranhamentos, depois na fase adulta você vai para a repetição de padrões. Então, todas essas situações aí na fase adulta, quando a raiz está fraca, aqui na live quando a raiz... fala assim, dá uma constelada por cima, mas se você quer se aprofundar, marca uma constelação com a Renata, comigo, a gente está aqui para isso, né? A terapia, o que ela é, né? Terapia sistêmica, ela vai fazer com que você não fuja da dor, porque a medicina convencional, né, ela faz o quê? Ela te entorpece para que você não sinta, não viva, né, não volte mais naquela dor. Mas a gente sabe que a cura está no você vivenciar, né, e dar um novo significado, né, para isso. Então exatamente. Te conduzir a esses lugares de dor e promover uma cura, né? É isso que a terapia... Exatamente. Isso, porque a lei sistêmica, ela está embasada ali nas três esferas, né?
que são as esferas, sua esfera pessoal, como que você é enquanto Renata, como que você é Rose enquanto Rose, ou a Martinha enquanto a Martinha, enquanto cada uma que aqui está, como que você está na sua saúde, porque a primeira esfera, né, a esfera pessoal, ela está ali ligada na saúde e dentro do seu sistema familiar, como que você tramita dentro do seu sistema familiar. A segunda esfera, ela seria voltada para a parte, né, do segundo sistema familiar. O que é esse segundo sistema familiar? O meu sistema familiar constituído. Porque a partir do momento, né, a Bíblia mesmo fala, deixará o homem pai e mãe, e unirá-se a sua esposa e juntos formarão uma só carne. Então, quando essa uma só carne está sendo formada, ali está formando um novo sistema familiar. Eu preciso deixar o anterior, a própria palavra diz, deixará o homem, pai e mãe, e juntos formarão uma só carne. Mas muitas das vezes eu venho para esse novo e não deixo. Isso mesmo. Eu trago essas bagagens, eu trago essas bagagens. Então, essas bagagens que vêm junto, muitas das vezes são os pivôs dos conflitos conjugais, né? Porque aí entra aquele cabo de guerra, de disputa, o meu sistema ou o seu sistema. Não, o meu sistema ou o seu sistema agora estão lá atrás nos dando suporte. Aqui nós somos o nosso sistema. E entender isso, né? Então, essas leis vão estar aí, olhando o que está disfuncional entre esses sistemas. E a terceira esfera, ela seria a esfera do profissional. Como você está como profissional? Você é aquela profissional que quando vai ter uma promoção é demitida, você é aquela profissional que nunca para em cargo nenhum, que nunca prospera na sua profissão, no seu financeiro, na abundância. E olhando para o fator prosperidade e abundância, gente, a gente tem um equívoco mental muito grande, que a gente acredita que prosperidade, né, e abundância está voltado somente ao dinheiro. E não. A prosperidade é você estar sendo próspero na sua saúde, você está sendo próspero no seu relacionamento, você está sendo próspero na sua profissão. É um todo. Então, tramitar e entender, né, entre essas esferas, porque quando você sai de uma função entre essas esferas, você está disfuncional e perdendo força na vida de avançar. É isso, né, Rose? Deixa eu só fazer um comentário aqui que quem me acompanha sabe que meu esposo ficou uns 15 dias internado em dezembro, né? E lá no quarto existia uma pessoa muito financeiramente assim, muito abastada, né? E Deus me fez olhar para dentro de mim o quão abundante eu sou. Porque como você falou ali agora, a gente confunde, né? Prosperidade, né? É abundância com dinheiro. Só que ali, naquele momento, Deus me fez ver o quão abundante, o quão próspero eu sou. Porque com certeza, aquele homem que estava ali naquela cama, nos seus últimos dias, que eu soube depois que ele veio a falecer, né? Depois que meu esposo saiu, ele daria tudo que ele tinha para ter a abundância e a prosperidade que eu tenho, que é a minha saúde. Glória a Deus. Uau! Por vocês, reconhecer isso, né? Glória a Deus por isso. Porque se eu tiver, eu sempre digo que a abundância ela começa dentro de nós, ela vai transbordar através de nós e as coisas que estão destinadas por Deus para chegar até nós, elas virão. Mas precisa começar dentro de mim. Uma abundância. Como que começa essa abundância? Primeiro, eu sendo grata todos os dias por aquilo que eu já tenho. E eu consegui visualizar, mentalizar aonde eu quero chegar. Ter clareza de onde eu quero chegar. Então, assim, Exatamente. a palavra de Deus fala que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e andam segundo o seu propósito. Então, as pessoas, às vezes, elas tiram só um trechinho do versículo que lhes convém, né? Elas vão lá e tá todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Tá, e as condicionantes que vêm depois? E andam segundo o seu propósito. Então, não é que todas as coisas vão cooperar para o meu bem, mas eu faço as coisas do jeito que eu quero, como eu quero,
e tá tudo certo. Não, não é assim. A palavra de Deus não fala isso. Se você Uhum. lê a palavra de Deus, você é como uma semente que cai na terra e você precisa morrer para que você possa viver aquilo que Deus tem para você. Então você precisa morrer para as suas vontades. Quando você morre para as suas vontades e deixa viver em você aquilo que Deus quer para a sua vida, isso é prosperidade, isso é abundância. Aí você vai viver para aquilo que você foi projetado por Deus. As pessoas podem viver, né? A gente vê aí milhares, somos mais de 8 bilhões de pessoas, mas Uhum. poucas pessoas vivem o propósito delas. Aquilo que Exatamente. Deus deu para elas. Porque existe uma biografia minha e sua lá no céu. Salmo 139, 16 fala. Deus escreveu todos os nossos dias sem que nenhum deles ainda existisse. Então que você possa todos os dias, né, reivindicar, viver isso que Deus escreveu para você. Que você se entregue ao processo. Que você viva esse processo. Que você não fuja. Que você se permita morrer para as suas vontades, para que a vontade do Senhor se cumpra na sua vida. E uma coisa eu te digo, que a vontade do Senhor para a tua vida, ela é boa, perfeita e agradável. E a palavra também fala que o fardo dele é leve. Então, se está pesado, sempre que tiver pesado, que tiver difícil, você para e você contesta. A tua palavra fala que o teu fardo é suave, é leve. O que está acontecendo? Então, isso aqui é meu. Então, eu preciso deixar esse fardo nos pés da cruz para que eu possa viver conforme a tua palavra. Porque quando eu entro nesse descanso, quando eu entro nesse lugar de viver aquilo que o Senhor tem para minha vida, eu vou viver essa abundância de dentro para fora. Eu não vou fazer mais nada na força do meu braço. Eu vou deixar que as coisas aconteçam. Eu vou trabalhar, né? Vou viver a palavra, que todas as coisas cooperam para o meu bem, mas eu preciso fazer a minha parte, porque a parte de fazer com que as coisas cheguem até mim é de Deus, mas eu preciso estar em movimento. Porque as pessoas que foram curadas por Jesus quando ele esteve aqui na Terra, existia um movimento. Até o rapaz lá que estava na maca, que era paralítico, os amigos precisaram fazer um movimento de subir no telhado, porque era muita gente em volta da casa, em Jesus ali, eles não conseguiam chegar com a maca, eles tiveram a ideia de subir no telhado e tinha uma abertura no telhado e eles baixaram a maca. Então, precisa ter o movimento aqui, ó, na horizontal, para que o que Deus tem para minha vida chegue até mim. Então, eu preciso estar em movimento, preciso me movimentar. Aí as coisas vão chegar até mim. Faz sentido, Renato? Total, né, amada? Porque a gente só consegue chegar exatamente aí a essa plena conexão vertical se a gente olhar para esses vínculos na horizontal, né? Uau, isso mesmo. Somente. A E cura, né? A cura das minhas dores, da alma. Né? Nós isso, triunfos, né? Corpo, alma e espírito. Eu uhum, só consigo acessar Deus em toda a plenitude quando eu tenho a minha alma curada, todas as minhas feridas curadas. Quando eu não tem muita curo, da... quando eu não olho, né, para essas feridas, elas vão se manifestar conforme aconteceu com a Renata, elas vão se manifestar em forma de distúrbios, né? O nosso corpo é escravo da nossa alma. Tudo que está guardadinho aqui, ó, ele vai se manifestar em algum momento aqui no nosso corpo. Assim, viver com Deus em intimidade é deixar que as ferramentas, que as pessoas que Deus levantou para esse tempo, tire o preconceito, deixe o preconceito de lado, né? O preconceito, o que é? Um conceito estabelecido, é uma mentalidade formada de algo que eu não conheço, que eu ouvi falar. Então, não fale daquilo que você não sabe. Porque o preconceito vem de coisas que eu não sei, que não tem embasamento,
Mas eu falo porque o pastor falou, porque o padre falou, porque não sei quem falou. Não. Fale daquilo que você tem convicção. Não daquilo que os outros falam e você acha que é verdade. Porque daí isso é preconceito. Então, se permita. Se Deus deu sabedoria para Bert Helling, para olhar para a vida, para entender a sistêmica familiar, é porque ele foi um homem usado por Deus para este tempo. Porque nós somos uma grande família. Se você acha que você vai prosperar sozinho, sinto muito te dizer. Você vai ter só dinheiro. Mas prosperidade e abundância tem a ver com sistêmica, com família. O que um faz afeta todos. O que Adão fez afetou toda a humanidade. Um pecou e todos foram destituídos da glória de Deus, destituídos da presença de Deus diária. Veio o segundo Adão, que é Jesus Cristo. E o que ele fez por nós, a morte dele na cruz, por mim, por você, nos conectou novamente ao Pai. Então, o que Adão fez influenciou na vida de todos. Mas o que Jesus Cristo fez influenciou na minha vida e influenciou na tua. Que você possa pegar isso como verdade e viver isso. E entender que o propósito de Deus para a sua vida não é sobre você, é sobre nós. Você só vai fluir no teu propósito quando você tiver claro o que você tem para dar para o outro. O conteúdo que você tem vai impactar de que jeito a vida da outra pessoa. Quando isso estiver claro dentro de mim. E é isso que eu busco todos os dias. Eu disse que eu não quero falar palavras vazias na internet. Eu quero falar daquilo que eu vivo. Deus tem sido generoso comigo. Todos os dias tem trabalhado no secreto de uma forma muito linda. Os momentos que eu tenho com Ele são momentos únicos. No mês de janeiro, eu fiz, quando meu esposo saiu do hospital, no dia 29, Deus me deu uma sequência de devocional. Eu tenho 40 dias de devocional para lançar um e-book devocional sistêmico. Então, assim, todos os dias o Senhor tem me dado ferramentas. Quando a gente se achega a Ele, se coloca a serviço da vida, Ele vai ver a disponibilidade do nosso coração. Nós estamos dando para Ele aquilo que eu tenho de mais precioso. O que eu tenho de mais precioso? É o meu tempo. Eu tenho 24 horas no dia. Qual é o meu dízimo de tempo para Ele? Eu estou dando migalhas para Ele? Ou eu estou dando meus 10%? Ou mais de 10%, quem sabe? Tem uns afortunados que têm bastante tempo, né? Então eles acabam tendo mais tempo para as coisas de Deus, para estudar a palavra, para orar a palavra. Rose, mas eu não sei orar, mas eu não sei rezar. Pega um salmo, reze na primeira pessoa, ore na primeira pessoa, traga para a sua vida. Bote o seu nome nessas palavras. O Senhor recebe isso, meu coração recebe essa oração. Porque quando eu oro a palavra, eu estou ciente de que aqui já é uma oração com resposta, porque a palavra é Jesus. João 1 fala que ele, Jesus, é o verbo é a palavra, que se fez carne, habitou entre nós. Então a palavra é Jesus. Você possa viver isso todos os dias, viver uma plenitude. Eu desfoquei um pouco aqui, mas foi algo assim que veio do alto e a gente faz um cronograma, mas a gente deixa o Espírito Santo nos usar. A gente está a serviço da vida e nós somos embaixadoras de Deus aqui na Terra. Então, quando Ele quer usar, Ele vai usar, a gente vai dar lugar e é isso, gente, é isso. É estar disponível. Porque você tocou num assunto, e eu estou toda arrepiada aqui, pelo seguinte,
a gente sabe que, como assim você falou, a visão sistêmica ela tem muito pudor, ela tem muito autocrítica, ela tem muitos ataques, né, dentro dessa visão. E um dos pontos dos quais, assim, me seguraram em não trazer, né, isso ainda, se acompanhou muito o que foi o meu dilema de não estar pronta, de não estar preparada, de ainda não conseguir falar, porque a dor era tão profunda, né? Então, quando a dor ainda está muito profunda e a gente não consegue falar, é porque ainda está doendo. Mas hoje não, hoje eu sinto em paz. Por quê? O que que eu tenho para mostrar hoje? Eu sou a prova viva do efeito que essa ferramenta fez na minha vida, direcionado por Deus, porque se não fosse por Ele, eu não tomei um comprimido, gente, porque muitas das vezes quando a gente fala em questão doença, a primeira coisa que vem, qual medicamento eu vou usar para curar a minha doença? Não, eu não usei nenhum comprimido, nem uma S sequer. Eu posso ter usado, assim, uma dor de cabeça, sim, ou uma cólica, sim, mas para isso, agora, desde que eu comecei o processo, a medicação que eu estava tomando, eu parei por conta própria. Eu não preciso disso, Senhor. A minha cura está no Senhor. E eu desafiei Deus, a minha cura está no Senhor. E eu tenho certeza que é o Senhor que vai me direcionar. Amém. E as coisas foram clareando. Né? Eu falo que eu fui montando um quebra-cabeça. Porque quando eu, assim, eu tomei posse convicta. Não, aqui eu alcancei a minha cura. Logo que eu comecei o processo. Mas eu queria entender. Tudo bem, Senhor. Qual foi a raiz? O porquê? Cadê o X? Eu sou teimosa, eu quero saber. Foi isso, Renata, que aconteceu com você. Então, hoje eu posso chegar aqui e falar, foi amor interrompido, foi isso, aquilo outro, porque eu cheguei, identifiquei e senti que foi. E Deus confirmou no meu coração que foi. Então, assim, Você viveu o processo, né? Você viveu o seu processo. Então, hoje você consegue orientar pessoas que chegarem até você. Você entende disso, porque você vivenciou, isso te deu autoridade. Eu tenho autoridade naquilo que eu falar sobre o teu assunto é uma coisa, estou aqui conduzindo. Mas você vivenciou isso, você tem autoridade porque você venceu. Uhum. Glória a Deus por isso. E só assim, para citar alguns exemplos, né, eu fiz um apanhado rápido aqui de casos assim, de famosas, né, que foram acometidas dessa doença. Aqui, por exemplo, nós temos a princesa Diana, né, passou por esses distúrbios alimentares. A própria Cássia Kiss, ela teve bulimia por 13 anos e a causa dela, no relato dela, era falta de afeto. Ela identificou, não identifiquei assim, eu não fui a fundo pesquisar, mas no relato dela, onde era falta de afeto. A Demi Lovato precisou ser internada, né, por intervenções clínicas de reabilitação para se readequar ali no seu quadro. A Lady Gaga também anunciou em 2012 que lutou, né, contra a doença desde os 15 anos de idade. E uma, assim, das que foram a minha mentora-chave, né, dentro de entender muito dessa raiz, é a doutora Luísa Freitas, que ela é filha do doutor Fernando Freitas, e ela também passou por esse processo, tramitando aí para os opostos entre, né, a anorexia, os distúrbios alimentares, para a obesidade. Ela chegou, eu não tenho certeza, mas ela chegou a pesar acho que 105 quilos, e alcançou a cura também dentro da visão sistêmica, a partir do momento que ela se inteirou, né, da raiz do que era, né, as visões sistêmicas, ela também alcançou a cura dos distúrbios alimentares. E por que estou falando disso agora, Rose? É exatamente por isso, porque hoje eu sei que eu tenho autoridade, eu consigo estar falando, né, sobre isso, sobre o assunto que me aconteceu, e eu sei que tem muitas vidas que estão, sim, precisando e perdidas, ainda sem um diagnóstico, buscando talvez de consultórios em consultórios, porque os sintomas estão no corpo, os sintomas não vão deixar de aparecer, ali voltando um pouquinho, né, naqueles estágios ali, eles não vão deixar de aparecer, e muitas das vezes podem até aparecer aí de lesionar órgãos. Um dos primeiros órgãos quase que são lesionados é o esôfago, porque a incidência de vômitos, né, e o próprio ácido, né, a acidez dos vômitos, ela corrói dente, ela corrói a parte de esôfago. Eu tinha muita infecção de garganta, então uma das
primeiras doenças, né? Que pode agravar para isso aí seria um câncer. Uma amiga que morreu de câncer devido a isso. E aqui para deixar duas frases. Antes de sermos eu, somos nós. Ou seja, tudo é relacional. A relação que estabelecemos com nossos primeiros cuidadores será a pedra inaugural da nossa identidade. A frase do Erickson. E a forma como a criança precoce percorre a sua base, a sua matriz de identidade, é o parâmetro de como ela será na sua vida adulta. O amor, o respeito, a confiança e a autoestima que um indivíduo sente por si mesmo espelham como foram suas primeiras relações estruturadas e, em última instância, como serão as suas relações com o mundo, uma frase de José Fonseca. Mas só um parâmetro aqui, gente. Eu, em momento algum, julgo, critico ou condeno os meus pais. Eu simplesmente os olho com muito amor por tudo que eles fizeram, principalmente a minha mãe. E eu já declarei isso, né, por várias vezes. Se não fosse por ela, né, eu não estaria aqui. Todo o cuidado, todo o empenho que ela sempre teve com a minha vida. Então, é um olhar de gratidão, de amor, sem julgamento, sem crítica, sem condenação. Foi como foi. Glória a Deus, porque hoje eu estou aqui e venci. Então, é isso. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus por essa live. Glória a Deus por tudo que foi ministrado aqui, né? E que essa live alcance muitas e muitas e muitas pessoas que estão sofrendo, que estão precisando, né, desse resgate, desse socorro. Então, para terminar, eu quero deixar um versículo de Malaquias 4 e 6, que fala, né? Ele vai convencer os pais a cuidar dos filhos e os filhos a olhar com respeito para os pais. Se eles se recusarem, eu ouvirei, Deus fala, e porei eles debaixo de maldição. Totalmente sistêmico esse versículo. Então, se eu não olho para as minhas raízes, se eu não honro da onde eu vim, a palavra de Deus fala que nós seremos postos embaixo de maldição. E a palavra de Deus também fala que honra teu pai e tua mãe para que os seus dias se prolonguem na terra. Então, é um mandamento com promessa. Então, assim, se eu fosse uma árvore, os meus pais, os meus ancestrais são as raízes. É dali que vêm as minhas forças. Os meus frutos hoje estão diretamente ligados à força que eu recebo como árvore da minha raiz. Então, se eu não estou dando frutos, é porque eu não estou cuidando das minhas raízes. Muitas vezes estou até desconectado das minhas raízes. Então, a palavra de Deus fala que uma pessoa, né, aqui está claro, uma pessoa desconectada das suas raízes, ela está sob maldição. Que você possa olhar, né, para a sistêmica, para aquilo que Deus deixou de mais precioso, que são as nossas raízes, de onde nós viemos. Nós não nascemos na nossa família por acaso. Existe um propósito. Se Deus escreveu todos os meus dias sem que nenhum deles ainda existisse, ele saberia que eu nasceria do seu Nirto e da dona Carmelita. Ele saberia, ele já sabia, né, quem seriam os meus ancestrais e que legado eu deixaria aqui nessa terra. Essa é a pergunta que eu quero deixar para você. Qual é o seu legado? Pelo que você quer ser lembrado? Então, nunca é tarde para começar. A internet está aqui, né? Livre, para que a gente venha, para que a gente abra a boca, para que a gente fale aquilo que precisa ser falado. Aquilo que faz sentido para cada um de nós. Então, cada um tem um propósito. Nós somos um corpo, né? Jesus Cristo é o cabeça e nós somos o corpo. Deus olha lá do céu, ele vê nós como um corpo, sendo Jesus o cabeça, ele que comanda esse corpo. Então, se eu sou o dedo, a Renata pode ser
né? O braço. Não queremos que nós não queiramos ser todos dedo, ou não queremos ser todos orelha, ou não queremos todos ser mãos. Cada um de nós tem o seu lugar no corpo de Cristo. Cada um de nós tem a sua função. E você só vai ser próspero quando você encontrar o seu lugar nesse corpo. Pergunte ao Senhor qual é o meu lugar nesse corpo. Que daí o comando vem e você vai entender para onde você precisa se mover e o que você precisa fazer. Então, gente, o e-book está lá no link da minha bio. Contate a Renata para fazer uma terapia sistêmica. Ela é consteladora familiar. Ela poderá te ajudar, com certeza. Ela tem autoridade no que ela falou aqui, porque ela já viveu isso. Então, quem não segue a Renata, que sigam ela nas redes sociais. Os amigos da Renata que não me seguem também me sigam. Será um prazer ter vocês aqui. Então, todas as terças-feiras, às 20h20, nós temos live do nosso e-book, O Feminino em Movimento. Vem para este movimento. Vem para este movimento. Pergunte para Cristo qual é o seu lugar no corpo. Isso que eu quero deixar hoje para você. Pode falar, Renata. Amém. Eu coloquei o link no meu também, quem quiser aí estar adquirindo, já está lá na bio, tá? Eu mexi bastante aqui na ferramenta esse final de semana aí para estar me preparando, né? Para estar recebendo aí, quem quiser estar me procurando, estou a dispor, na medida do possível aí, do que eu tiver condição de ir auxiliando, sim, né? Contem comigo, estaremos aqui, né, Rose? A serviço, porque a nossa missão. Amém. Gratidão a todos que estiveram aqui, os que ainda estarão e aqueles que receberão essa live, com certeza foi encaminhada por Deus para chegar na tua vida. Não te esqueça disso. Você é o alvo do amor de Cristo aqui na Terra. Beijo no coração. Gratidão, Renata, pela tua entrega. Seja amada, eu que agradeço mais uma vez por estar aqui abrindo a tua casa digital, estar me recebendo, né, nessa parceria, esse sistema de parceria, né, uma sendo a outra, e sendo medo e vamos com pena em pé. Beijo, descanso, tchau. amada, fiquem conosco, fiquem com Deus.